Vamos analisar um circuito em paralelo agora. Como que eu sei que é um circuito em paralelo? Do mais para o menos, ou seja, do ponto A até chegar no ponto B, eu tenho mais de um caminho. Eu posso seguir esse caminho passando pelo R1 ou posso seguir esse caminho passando pelo R2. E em cada um dos caminhos, em cada uma das opções de caminho que eu tenho, eu só encontro um resistor. Então, na primeira opção, eu só tenho um resistor. Na segunda opção, eu só encontro um resistor. Essa é a característica de um circuito em paralelo. Todo circuito em paralelo, a tensão que eu tenho na fonte é igual à tensão em cima de cada resistor. Olhando isso pela lei das malhas, pensa aqui, malha 1. Essa é a malha 1, caminho fechado. A soma das tensões nos resistores dessa malha tem que dar 30. Só que eu só tenho um resistor, não tem ninguém para dividir com ele. Então, esses 30 volts transferem para cá. Então, em cima do resistor 1, eu tenho uma tensão 1 de 30 volts. E a mesma coisa aqui eu tenho a malha 2. Quem que é a fonte de energia da malha 2? A fonte de energia é sempre o resistor que divide os dois lados, que está no meio de duas malhas. Então, no nosso caso, é o R1. O R1 ele tem quanto de energia para fornecer? Quanto de tensão? Ele tem 30 volts. Então, a soma das quedas de tensão em todos os resistores dessa malha 2 tem que dar 30. Como eu só tenho um resistor, ele vai receber toda a tensão do circuito. 2 é igual a 30 volts. Então, analisa R1. Se eu tenho o R1 valendo 10 e o E1 valendo 30, é só eu usar a lei de Ohm. I é igual a E sobre R. Só que se eu estou querendo I1, eu vou usar E1 sobre R1. O meu E1 vale 30, o meu R1 vale 10, 30 sobre 10, 3 amperes de corrente. Então, eu tenho descendo 3 amperes de corrente. Agora, analisa R2. Para eu achar a corrente no resistor 2, eu tenho que usar a tensão 2 sobre o valor de R2. A minha tensão 2 vale 30. O meu R2 vale 15. 30 dividido por 15, 2 amperes. É a minha corrente dessa parte do circuito. Então, a minha corrente que saiu do nó, fez a curva para passar sobre R2, é de 2 amperes. Olhando pela primeira lei de Kirchhoff, o que a primeira lei de Kirchhoff fala? Que a corrente que chega em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. A gente tem saindo desse nó 3 para cá e 2 para cá. Então, a gente tem 5 amperes, 3 mais 2, 5 amperes saindo. Quer dizer que a gente tem 5 amperes de corrente entrando nesse nó. Essa seria a nossa corrente total. Vamos conferir para ver se é ela mesmo? Eu tenho dois resistores associados em paralelo. Um vale 10 ohms, o outro vale 15 ohms. Como que a gente faz para encontrar a resistência total no circuito em paralelo com dois resistores diferentes? A gente faz a multiplicação dividido pela soma. 10 vezes 15 sobre 10 mais 15. 10 vezes 15, 150. 10 mais 15, 25. 150 por 25, 6 ohms. Esse é o valor de resistência total. Se eu tenho resistência total e tensão total, eu consigo achar o I total. Pela lei de Ohm, I é igual a E sobre R. Se eu estou falando de I total, eu tenho que usar o valor de E total e usar o valor de R total. O E total está lá no exercício, vale 30. Resistência total a gente calculou que vale 6. 30 dividido por 6, 5 amperes, que é o mesmo valor que a gente encontrou aqui pela associação da primeira lei de Kirchhoff. Vamos então para outro exemplo do circuito em paralelo, de associação em paralelo. Aqui eu tenho três resistores, R1, R2 e R3. Os três têm valores diferentes, então, como a gente já viu, para facilitar e não trabalhar com fração, vamos trabalhar esse circuito 2 a 2. Então, vou pegar aqui primeiro R1 e R2. Vou trabalhar com esses dois associados e vou chamar a resultante dessa associação de RA. Então, meu RA
vai ser... Eu tenho dois resistores em paralelo e esses resistores têm valores diferentes. Então, a fórmula vai ser a multiplicação pela soma. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. 6 vezes 12 sobre 6 mais 12. 6 vezes 12, 72. 72 dividido por 18 dá 4 ohms. Então, no lugar de R1 e R2, ao invés desses dois resistores aqui, a gente tem um RA, um resistor resultante, de 4 ohms. Então, para não perder, copia o que não foi utilizado. Então, a gente tinha uma fonte de 48 volts. A gente não utilizou um resistor que ainda está ali, que a gente chama de R3, que vale 2 ohms. E no lugar desses dois, a gente encontrou um resultante, desenha ele na mesma posição, e a gente chamou esse resistor de RA e calculamos o valor dele, 4 ohms. Continuo tendo novamente dois resistores em paralelo e de valores diferentes, então dá para eu achar o R total. Resistência total vai ser a multiplicação deles, então RA vezes R3 sobre a soma RA mais R3. 4 vezes 2 sobre 4 mais 2. 8 sobre 6, 1,33 ohms. Essa é a resistência total do meu circuito. Então, tenho a resistência total e tenho a tensão total, que é de 48 volts, dá para eu achar o valor de corrente total. I total é igual a E total sobre R total pela lei de Ohm. O E total vale 48 volts. A resistência total vale 1,33. Então, joga na calculadora. 48 dividido por 1,33 vai dar 36,09 amperes de corrente total. Então, volta aqui no circuito. Tá saindo da fonte uma corrente de 36,09 amperes. Que informação que a gente tem sobre o circuito em paralelo? Que o mesmo valor de tensão da fonte é a queda de tensão em cima de cada resistor. Então, a tensão no meu resistor 1 é de 48 volts, a tensão no meu resistor 2 é de 48 volts e a tensão no meu resistor 3 é de 48 volts. Se a gente tem tensão e tem resistência, dá para achar corrente. I é igual a E sobre R. Então, o meu I1 vai ser o E1 sobre o R1. 48 sobre 6. 48 dividido por 6, 8. Então, 8 amperes de corrente no primeiro resistor. Resistor de baixo. Resistor 2. Para eu achar a corrente em cima do resistor 2, eu vou usar a tensão 2 sobre o valor da resistência 2. A tensão 2 é 48. A minha resistência 2 é de 12. 48 dividido por 12, 4 amperes. Terceiro resistor, achar a corrente no resistor 3. Tensão 3 dividido pela resistência 3. A tensão 3 vale 48. A resistência 3 vale 2. 48 dividido por 2, 24 amperes. Se a gente somar os 8 amperes do resistor 1 com os 4 amperes do resistor 2, com os 24 amperes do resistor 3, a gente vai encontrar 36 amperes, que é aproximadamente a nossa corrente total.